Mas teve um dia, eu estava conversando com a minha ex-namorada por chamada de vídeo. De repente, ela simplesmente pegou e falou assim pra mim assim: quem é que a mulher de branco passou atrás de você? Aí pronto. Não, imagina. E eu fiquei olhando, peguei o celular, saí, fui lá atrás do banheiro, fui perto do meu carro, andei pela portaria todinha, não tinha ninguém. Aí veio na cabeça, falei, é a tal da noiva. Aí desde então, toda vez eu tô lá dentro da guarita, parece que eu tenho a sensação que tem alguma coisa me olhando. Toda vez eu tô lá, tenho a sensação que tem alguém me olhando ali. Mas eu não vejo nada. E Dani, conta um pouco essa relação do parque com a cidade, com o morador local, com o jordanense. Legal. Dos visitantes, como que a comunidade vê o parque, essa relação que todos têm aqui com o parque. E a história da Dani, que era daqui. Sim, e a sua história também. Eu vou com a começar então empresa. contando a minha história. Eu sou nascida e criada aqui dentro do parque. Eu morava no sítio Montanha Azul, sentido Bosque Vermelho. É uma fazenda particular que tem ali. E eu morei aqui até os 12 anos. Eu estudei na escolinha do Horto, que atualmente é um almoxarifado no restaurante Dona Chica. Então eu passei minha infância fazendo as trilhas do parque. Minha primeira comunhão foi na capela. Atualmente a gente tem missa nela todo último domingo do mês. E é um lugar muito importante pro morador de Campos, né? O pessoal gosta bastante, elogia bastante. É isso. E como é que você veio para Urbanes trabalhar hoje, você? Então eu saí daqui com 12 anos de idade e aí entrou a concessão em 2019. Em 2021 surgiu uma vaga. E aí eu entrei em contato e fui chamada. Entrei aqui como atendente na recepção. Após 2 anos eu fui para administração do parque, dava apoio para a antiga gerente daqui. E atualmente eu tô como gerente há 3 meses, mais ou menos. Para mim é uma honra estar aqui. Tem palavras para descrever, é muito, muito gratificante. O parque é muito importante para mim, acredito que para todo mundo, para todos os moradores de Campos. Então, é isso. Eu acho que uma história muito importante, sempre quando a gente fala do Parque Estadual de Campos do Jordão teve vários momentos na sua história aí, desde o ciclo da doença, um turismo que foi de certa forma imposto muito rápido, até para Campos, né? Campos teve uma fase que você tinha o centro turístico, o comercial e até a vila sanatorial, e isso de certa forma se criou uma barreira, né, do morador local, onde ele frequentava, onde ele não frequentava. Mas isso nunca aconteceu com o Parque Estadual Horto Florestal. O Horto Florestal é um dos lugares mais importantes da cidade, aonde o jordanense tem seu pertencimento, né? Eu estou no parque há 12 anos como empresário, mas todo mundo tem uma memória afetiva do parque, aonde se lembra que o filho começou a andar de bicicleta, aonde trazia a namorada para passear, quando você tinha uma visita. Então esse pertencimento do Horto Florestal, que ele é fundamental, porque muito se fala hoje desse turismo imposto para as comunidades locais, e o Horto nunca teve isso. Na verdade, é o lugar onde o jordanense se encontra, onde traz as pessoas para passear, e continua até hoje, né? Com toda essa evolução da história aí, se mantém como um lugar aí do local visitar, entregando isso para todos os visitantes da cidade. Mas eu queria falar um pouquinho. Bom, meu nome é Camila, eu sou gestora da Fundação Florestal e também gerente regional da Serra da Mantiqueira e Vale do Paraíba. Comecei na Fundação Florestal aqui como gestora do Parque Estadual de Campos do Jordão. Depois saí, fui fazer gestão na Serra do Mar. Retornei recentemente, né, em 2022. Mas Campos do Jordão, esse parque sempre foi visto com essa questão da visitação, né? Eu lembro que lá atrás, quando o Anderson, a gente começou com as permissões de uso aqui, que foi quando o Anderson entrou, que trouxe a Dona Chica, a gente tinha em média aí mais de 100 mil visitantes por ano, né? Hoje esse número já aumentou. Mas o parque, ele é muito maior do que só essa área onde é permitida a visitação pública, né? Então, é importante também ressaltar a questão da proteção dos atributos ambientais que são protegidos aqui.
Então, a Fundação Florestal é o órgão gestor das unidades de conservação do Estado de São Paulo. É uma autarquia vinculada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística. E a Fundação tem diversos programas de conservação. Então, aqui em Campos, nesse parque, acontecem os 4 subtemas de um programa super importante de proteção da biodiversidade, que é o Monitora Bio. Então, nós fazemos monitoramento de médio e grandes mamíferos, monitoramento de borboletas, monitoramento de aves, monitoramento de primatas. Então, nós temos todos esses dados desses animais, né? Então, a gente está aqui nessa área que hoje está concedida à empresa Urbanis, que ela administra, né, por questões contratuais, a exploração do uso público de atividades de ecoturismo. Mas são 400 hectares e o parque tem mais de 8.000 hectares, né? Então, outras atividades ocorrem além dessa questão do turismo, que vai de encontro ali para que a unidade cumpra com seu objetivo de criação, né? Então, as unidades de conservação, a educação ambiental, mas também a proteção dos atributos ambientais, né, dos ecossistemas e os serviços ecossistemas, os que as unidades de conservação prestam para a população, vão além da visitação, né? A visitação ela é importante, e aí a gente estava até falando sobre a história da unidade. Eu acho que ao longo dos anos teve uma mudança também de perfil de gestão, né? De entender que a visitação pública ela também contribui com a proteção da unidade de conservação, porque é muito mais fácil você sensibilizar as pessoas quando elas conhecem, né? Elas gostam, têm esse pertencimento com o local, do que você simplesmente fechar e falar não pode ir aqui, não pode ir ali. Então, além dessa área onde tem a concessão, nós temos esses programas que são muito importantes, que a gente está fazendo o levantamento e monitorando essa fauna. E também temos as pesquisas científicas que ocorrem na unidade. Então, tem diversos pesquisadores. Hoje, né, passa pelo órgão gestor para aprovação desse desenvolvimento dessas pesquisas. E também a Polícia Ambiental, né, que são os nossos parceiros na fiscalização da unidade, né? Então, com incursões na mata, trânsito nas vias de acesso, né, nas estradas. E aqui está até o Saquete, que é eu tô há 12 anos no estado. Desde que eu entrei, a gente trabalha junto com operações de fiscalização integrada, que também tem esse lado, né, que deve ser ressaltado, da importância desse trabalho que é desenvolvido também nas unidades, não só aqui, mas em todas as unidades de conservação, que é o objetivo da unidade, que é a proteção dos mananciais, proteção de encostas, proteção da fauna, da flora. E os funcionários têm muito também esse cuidado com a unidade, né? Esse cuidado de fiscalizar e de ver. E também gostaria de aproveitar o momento para ressaltar os meus funcionários do estado aqui, que são brigadistas excelentes, são os caras que combatem o incêndio florestal. E aí a gente tem que falar do programa São Paulo Sem Fogo. Campos do Jordão é um local que pega muito fogo, tem muito incêndio florestal, que infelizmente, às vezes as pessoas ainda têm aquele manejo inadequado do fogo, vai fazer uma trilha, ou o próprio Caminho da Fé queima ali um pinhãozinho, e aí isso, com uma seca, né, é um período crítico. E aí eu tenho que ressaltar esses funcionários, porque eles estão aqui há muitos anos, todos já, né, próximos da aposentadoria, mas dão baile nos jovens. Combate a incêndio florestal. Eu tenho o último incêndio que a gente teve aqui, eu lembro muito do Pedrinho descendo o morro. Eu falei, Pedrinho, você tá passando mal? Onde você vai? Ele, não, gestora, só vou ali tomar meu remédio de pressão e já volto. Né? Que não é fácil subir campo de altitude para combater incêndio florestal. Então, eu tenho muito orgulho de conhecer esses funcionários, de trabalhar, de ter a oportunidade de aprender com eles, né, esse manejo e
o combate a incêndio florestal, que eu acho que é um programa super importante do Estado e está protegendo aí as nossas florestas, né? Parabéns para vocês que ainda tem pique e fôlego para combater incêndio florestal no entorno dessa unidade e até mesmo, às vezes, dentro da unidade de conservação. Você sabe que, né, é importante esse ponto que você mencionou, né, Camila? Porque eu acho que, de maneira geral, hoje, essa história de trazer as pessoas para o parque, com essa visão de que é uma unidade de conservação, melhorou muito. A minha impressão, a quantidade de gente caçando, por exemplo, e pescando. Você ainda tem esse problema, mas se a gente andar 15 anos para trás, era uma coisa disseminada e era um problema, assim, as pessoas não ligavam, elas estavam aqui para fazer isso e o legal era caçar. Hoje, muitas vezes eu acabo encontrando até na beira do rio aqui o sujeito que está pescando e você fala, poxa, você não pode, você tem que sair daí, você sabe, pô, não, aqui não pode, não, aqui você já está perto do parque, você precisa ir. O que antigamente, às vezes, o pescador chegava a tirar a arma, né, e falar, quero ver quem vai me tirar daqui. Hoje as pessoas tendem a falar, não, peraí, eu estou fazendo coisa errada mesmo, deixa eu recolher minhas coisas e vou embora, né? Então, acho que isso tem uma melhora. E ao mesmo tempo a gente percebe barbaridades que a gente vive aqui, que é a questão dos balões, né? Todo ano, quando chega, eu acho que é no estado, mas as pessoas não se dão conta do perigo que é, e a gente vê balões gigantescos passando aqui por cima, em época de crise de fogo, e aquele desespero das pessoas se mobilizando, né? E agora, de fato, a equipe de combate de fogo aqui é um negócio diferente. As propriedades do entorno se envolvem nesse trabalho que vocês fazem. Eu, por acaso, estava com 2 funcionários levando o cavalo para mim lá para o Rio Grande do Sul esses dias, os 2 ali numa área, ficaram hospedados numa propriedade e começou um fogo no pasto e tal, não sei o quê. E a propriedade até tinha alguns equipamentos para combate, ninguém sabia o que fazer. Saíram os 2 que estão aqui vivendo no entorno, foram lá, combateram o fogo, ensinaram todo mundo como é que tinha que fazer e conseguiram controlar a situação e vieram os bombeiros. Mas por conta desse trabalho que hoje está tão difundido, né, até as propriedades do entorno acabam se envolvendo. E a turma aqui, de fato, é muito sacudida mesmo e faz isso. E essa relevância de nós termos essa unidade que tem pesquisa, eu acho que as pessoas precisam perceber que isso irradia para o entorno e para a zona de amortecimento. Você tem em Campos do Jordão uma pressão enorme imobiliária. Todo mundo quer desenvolver, criar, subir. Cara, nós temos que entender que aqui para esses lados a gente tem o parque e tem uma zona de amortecimento importante. Isso não é só porque a gente tem um espaço bonito para as pessoas virem visitar. É porque tem todo um trabalho além desse espaço bonito, né, que é feito e que é importante. Que vai além desse parque, né? Exatamente. Porque você tem um mosaico de unidades de conservação. Então, a zona de amortecimento desse parque, ela já meio que emenda com a zona de amortecimento do outro parque, que é o Parque Estadual dos Mananciais. Tem o Monumento Natural da Pedra do Baú, né? Nós temos a sobreposição de APAs, então a APA Campos do Jordão, tem a APA Federal, a APA Mantiqueira. Então, é um mosaico de unidade de conservação que eu acho que é para comprovar mesmo a importância desse ambiente, dessa área, né? Aqui nós temos espécies como o papagaio do peito roxo, né? Que é uma espécie protegida, que tem o envolvimento de vocês também, é super legal. Dona Chica tem um drink especial do papagaio do peito roxo. A Garde faz a Papagarde, uma cerveja do papagaio. Que receita reverte para apoio do projeto. Sim. Então isso é muito bacana, né? E a importância dessa proteção, desse corredor, dessa área. E a gente tem que olhar isso porque o turista vem para cá por conta disso. Porque é pela beleza natural. São espécies exóticas não invasoras. Essa é a diferença, né? Porque quando a gente pega, por exemplo, o pinus, é uma espécie invasora, então ele acaba ocupando uma área de floresta nativa, não é legal. Mas essas não invasoras, elas foram plantadas por pessoas que vinham visitar o parque, então, e plantavam uma semente do seu país. Então, o plano de manejo estabeleceu que essa área é uma coleção importante, é um patrimônio da unidade de conservação. Inclusive, acho que é dos poucos lugares que você tem ali 3
as árvores, sequoias, né? Sequoia. Você tem 3 sequoias plantadas ali atrás, que já tem um tamanho relevante e tal. Mas hoje em dia não pode mais, gente. Não pode, mas você Não, dúvida. assim, não, porque nós temos histórias também, né? Gestor também conta história. Teve uma vez uma senhora que entrou aqui e ela brigou, ficou bravíssima porque ela queria plantar sequoia. E a gente explicando que não pode, mas como não pode? Olha a quantidade de espécie exótica que vocês têm aqui, agora eu não vou poder plantar minha sequoia, eu quero plantar minha sequoia. Então, é importante dizer que isso foi no passado, virou um patrimônio, mas hoje em dia o cidadão não pode vir aqui plantar uma sequoia. Mas Aliás, se ele vier aqui e sair com o heliox, a gente até agradece. se ele vier aqui... Pinhão não pode, né? Mas o heliox ele pode até carregar. E também tem essa, né? O turista às vezes vem, a gente vê o cara com uma sacolinha de plástico pegando pinhão, a gente tem que explicar que não pode, porque é uma unidade de conservação, porque se for fazer algum tipo de coleta, tem que ser feito com um procedimento adequado, para que fique uma porcentagem para os animais que se alimentam do pinhão. Então tem toda uma conversa que é importante. Por isso que é tão importante a interpretação ambiental, a educação ambiental e o conselho, né? Que ajuda muito nisso. Excelente. Tá aqui. Contribuir um pouco, principalmente eu acho que agora com essa fala ambiental aí, eu acho que... Eu sou o Carlos Saquete, trabalho aqui na base de Campos desde 2002, né? Financiamento ambiental, a gente atua mais aí na área da preservação do meio ambiente aqui na área do parque, né? Nas operações do conjunto aí, com a Camila, que sempre participou com nós, o Ronaldo, sempre esteve aí com nós nas operações. Essas operações, se eu não estou enganado, acho que são de 3 a 4, né, por mês, né? Não só aqui, como no Mona, no Manancial, né? E todas as unidades de conservações aqui da região nossa. E várias dessas operações, né, se eu for parar para contar, né, todas, né? Várias dessas operações a gente teve um êxito, né, Camila, em conseguir aí localizar infratores da lei, né? Caçando aves da fauna silvestre, não aqui da região nossa, de Campos. E se as pessoas vêm mais da Grande São Paulo, região metropolitana. Da região nossa... Né? É tráfico tentando sim, da região nossa de Campos mesmo, hoje a população jordanense, acredito, né? Que ela se conscientizou muito com relação a isso. Tanto na área de pesca, né? Que nem foi citado, né? Que há 15 anos era frequente mesmo, praticamente 2 vezes por semana a Polícia Ambiental estava aqui, fazendo a fiscalização, logrando um êxito em localizar indivíduos pescando. E hoje, pesca para nós é difícil. Se tipo em um ano, umas 5 vai. Mas agora o problema mesmo é a caça, né, Camilo? Que sempre tem, o pessoal vem da Grande São Paulo, vem para cá. Aves da fauna silvestre, e isso daí é complicado. E outra, né? O grande problema, não passam pela portaria, né? Não. Esse que é o grande problema nosso. Às vezes eles passam, né? É que a gente não tem a gestão, não, a gente não tem mais o controle da portaria, que hoje é com a Urbanis, né? Mas, e aí... Enfim, eles fazem um controle mais da venda de ingresso aqui dentro. E antes, quando eram os funcionários do Estado que faziam esse controle, então eles controlavam quem entrava aqui na ponte e quem ia sentido Retiro. Né? Então isso a gente ainda não conseguiu estabelecer, porque é importante não só para a questão da caça, mas, por exemplo, baloeiro. Porque a gente sabe que quando a gente vê balão, a gente sabe que o balão vai cair e os caras vêm atrás. Eles ficam, os balões têm rastreadores. Então eles vêm atrás. Então a gente também tem essa preocupação, porque é importante que a gente consiga pegar o cara que vai vir capturar o balão, porque é crime, enfim. E isso acontece. Então eles entram tanto por aqui, ou às vezes eles vão por
São José dos Alpes e acessam essa parte mais alta da Celestina, da Celestina. Mineração Correia lá por dentro, ou às vezes ali o fundo do divisa com Minas, né? Também eles pegam, eles têm até aquela rede de neblina, né, para pegar os animais, e é interesse de venda. Então eles pegam silvestre para poder, infelizmente isso acontece, é como o Saquete falou, não é o jordanense. É o pessoal da região ali metropolitana que vem e realmente melhorou muito a questão da pesca. Antigamente a gente tinha muito problema, né? Tinha bastante também. Melhorou muito. Dificilmente você vê lá na base mesmo alguém ligar fazendo uma denúncia de pesca irregular na área do parque. É difícil. E aí tem que coibir, porque isso não é só, né? Eu não vejo assim como um problema só da pesca. A pessoa que vem, ela vai fazer fogueira, ela tem outras questões que acabam se desdobrando e dá trabalho para fiscalização, né? Dá trabalho para a equipe de fiscalização. E o fogo é uma maior preocupação nossa. Ô Lucas, agora só não posso a gente meter coisa justamente do mosaico que a Camila falou, dessa ligação do... Bom, meu nome é Lucas, atualmente eu ocupo a gestão do Parque dos Mananciais, né, Parque Estadual Mananciais, Campos do Jordão, e o Monumento Natural Estadual da Pedra do Baú. E uma das coisas que a gente tem na Fundação Florestal é de ter com muito carinho essa região da Mantiqueira, tanto que aqui está a gerente, né, a nossa gerente, que é a Camila, e gestora aqui do Parque Estadual Campos do Jordão, e esse mosaico, ele se conversa, porque os mesmos proprietários que a gente tem no entorno aqui, eles, em algumas propriedades a gente tem lá nas nossas regiões, tanto ali de São Bento do Sapucaí, como também dos mananciais, que as zonas de amortecimento convergem. Então, é muito importante a gente pensar na conservação como um mosaico, como corredores ecológicos, com pontos de passagem de fauna, com pontos de turismo, de um turismo feito de uma maneira responsável, para que o turismo também não enjoe só daquele passeio, só daquele local, então que ele possa aproveitar ali. Então, as unidades de conservação também têm esse propósito do desenvolvimento socioambiental regional. Campos do Jordão é um exponente muito grande por conta da unidade que tem aqui. E é importante falar um pouco também do legado, né? Então, a Camila está há alguns anos na Fundação Florestal enquanto gestora e agora na gerência, e eu estou ocupando o cargo, fez 1 ano e 6 meses agora. Então, é importante que a gente consiga sempre trazer esse legado. Então, eu olho ali para o presidente, né, da Fundação e falo e me inspiro nele, né, em falando ali no conservacionista que ele é. Então, trazendo isso para que a gestão consiga manter esse aparato da conservação, dos programas relacionados à biodiversidade, de fomento à pesquisa, de fomento ao uso público, né, que são as visitações das unidades de conservação, e trazendo também muito essa questão de interligar as unidades, que hoje para nós é um grande desafio. Então, a gente precisa interligar as unidades, a gente precisa trazer corredores ecológicos, falar com os proprietários. Então aqui a gente tem o Júlio, né, que... Grande parceiro. Grande, assim, eu acho assim, gente, é importante a gente ressaltar que pessoas como o Júlio, e não o Júlio enquanto pessoa, Júlio, mas pessoas que fazem essas ações, de apoiar, de entender essa necessidade, de se interligar às zonas de amortecimento, às áreas de preservação das propriedades particulares, porque só assim a gente vai conseguir ter uma fauna, ter a preservação ecológica no local. Então, assim, sou muito grato por ocupar o posto. Atualmente moro aqui na unidade, né? Aqui nessa unidade. Já vi algumas assombrações aí, né? Já vi ali, moro sozinho, não fico nem falando muito, porque é meio complicado ficar falando, né? Mas assim, às vezes eu já abri a janela ali, vi um rapaz de capuz preto, falei, não, ele vai passar daqui a pouquinho, assim, aí eu abri a janela, ele tá lá de novo, eu falei, rapaz, isso aí tá meio diferente. O senhor aí da capa... Esse aí eu acho que eu vou fugir daqui, mas fujam pras montanhas. Eu falo, rapaz, mas eu já tô nas montanhas, pra onde que eu vou fugir, né? Mas brincadeiras à parte, assim, eu sempre escuto muitas histórias dos funcionários, eu vou ali na base tomar um cafezinho com eles. Mas é isso, eu acho que a conservação é feita por pessoas.
E o meio ambiente ele precisa que essas pessoas... Então, assim, eu acho que aqui a gente tem a polícia ambiental, os funcionários, empresários, proprietários, a gestão por parte da Urbanis, a gestão da Fundação Florestal. Isso só existe se tiver conciliação entre essas pessoas, porque se a gente não conversar, se isso não chegar para mais pessoas, para o jordanense, para o paulista, para o brasileiro, a gente não vai conseguir falar sobre isso, entendeu? A gente não vai conseguir avançar. Essa questão da parceria, ela é muito importante, né? De ter parceiros na gestão. Eu queria até ressaltar o Anderson, o dono da Dona Chica, que quando ele começou aqui com a permissão de uso, Campos do Jordão foi o primeiro parque Isso acho que é um registro importante. a ter o programa de educação ambiental. E esse programa, ele só foi exitoso aqui porque o Anderson foi um parceiro muito importante, assim, não só da alimentação, né, do que ele poderia ajudar ali com o custo disso, mas de ajudar a pensar, poxa, eu quero trazer as crianças para cá e eu quero que elas entendam qual é a alimentação da serra, os produtos locais, e ele proporcionou muita coisa bacana para essas crianças de escola pública que vinham visitar a unidade, né? O curso das águas, né, Anderson? Fizemos o curso das águas, capacitamos diversos professores da região de Campos do Jordão. Então, poxa, isso só foi possível porque a gente teve um super parceiro que hoje está até hoje aí na unidade e também, assim, o Júlio também, tudo que a gente precisa. Às vezes está tendo operação de incêndio florestal, vou uma ligada para o Anderson, pelo amor de Deus, pode trazer uma água aqui para o pessoal que está combatendo incêndio, ou alimentação preparada, mesmo eu preciso de marmita, tem bombeiro, tem... Então, assim, porque eles entendem que a gestão não se faz sozinha, né? Que eles também são parte disso. E isso é muito bacana. Fazer gestão numa unidade, você tem grandes parceiros, nossa, é maravilhoso. É importante, né, Camila? Muito. Tem parques naturais, as unidades de conservação ambiental e essa associação junto com os serviços e com o turismo, com o entretenimento. Mas é importante que os empresários que entrem, eu acho que de certa forma a gente está aprendendo e com esse olhar é que os negócios eles estejam integrados à unidade de conservação ambiental, porque não basta ser só um negócio dentro de um parque, né? Nós temos que, inclusive o próprio visitante quer isso, ele quer uma história verdadeira que contribua, né? Nesse sentido, né? Eu sempre utilizando como exemplo o meu negócio, Dona Chica, é um restaurante sem parede, que ele está completamente integrado ao parque e não faria sentido se a gente não tivesse integrado com essas causas ambientais que estão desde a concepção dos produtos, né, dos serviços que estão dentro do parque. A gente tem um encadeamento produtivo com mais de 150 produtores locais do seu entorno, no nosso cardápio, né, uma educação ambiental com os colaboradores para eles entenderem essa significância, né, para eles poderem transmitir para os nossos visitantes, para os nossos clientes no dia a dia. E, mais importante de tudo, a gente ajudar a guardar, salvaguardar justamente todo o parque, seja com atividades diretas, né, de combate a incêndio, com limpeza das águas do rio, quanto com trabalhos educacionais, né, desde dos pequenos, né? Então, o relato que você mencionou muito me tocou com as crianças vindo para o parque, a gente ensinar ela já dizia, né, um grande estudioso, né, da alimentação, Cascudo, que dizia que comer é um ato político. Então a gente começa a educação justamente ensinando como comer, onde comer e o que comer, né? Então, da minha parte de alimentação, a gente tenta estar completamente integrado à unidade de conservação ambiental, justamente passando essas mensagens para todos que visitam o parque. Especial para entrar na roda, que é meu parceiro, fundador da SS Mata Atlântica também,
e que foi o cara, um dos primeiros espeleólogos que colocou o petar na roda. Então, o primeiro fotógrafo, os primeiros trabalhos mostrando o petar, e que mora em Campos do Jordão e trabalhou aí do lado da Pedra do Baú, onde eu passava desde dos anos 60, 70, meus acampamentos. Quando você era geógrafo? Quando eu era geógrafo. E é interessante que o João é que cuidava da área dos escoteiros, que depois hoje está lá num conflito aí da gente para resolver com relação à prefeitura de São Bento de Sapucaí. E é interessante porque essa história de meio ambiente, eu estou falando, eu tenho 50 anos de ONG. Acho que eu vou ser o primeiro ongueiro aposentado do Brasil dentro dessa história. E a gente passou muita história aqui para o Campos do Jordão. Primeiro, que eu vinha nos anos 70 conhecer o acampamento lá do pessoal que tinha em volta, lá dos padres canadenses. Depois eu vim para Campos do Jordão com o pessoal da família da Madre Odete Souza Carvalho, que tem uma rua aqui famosa, tudo. E aí conhecendo o parque, né? E ainda conhecendo esses caboclos todos que trabalhavam aqui no parque, cada um em algum momento com algum gestor. Mas eu também tinha uma história muito interessante. Eu ficava de olho, por exemplo, e eu tinha um conflito muito grande com a Fundação Florestal, até mesmo com o Instituto Florestal, das denúncias que chegavam no SOS Mata Atlântica com relação à questão da madeira, com relação à exploração de áreas e recursos que tinham aqui no parque, nos parques, não só aqui. Então foi interessante porque eu vi surgir a Jureia, o João também acompanhou o meu nascimento numa luta da sociedade para transformar a área da Jureia num parque de verdade, que era um parque só de papel. Então essa história de mais de 50 anos batalhando no meio ambiente me credenciou talvez a ser o presidente voluntário. Não ganho nada para ser presidente da Fundação Florestal. É um amor, uma paixão pelas unidades de conservação. E aí, eu ouvindo a Camila falar, eu acho que tem uma coisa interessante, vendo essas histórias, porque nós temos que aprender. Está aqui uma história que está tentando aprender como um concessionário, que entrou no primeiro momento como concessão. Eu vi o João fazendo experiências, o João Evangelista fazendo experiências com cooperativa, trazendo gente daqui para trabalhar. Não dava para pedir para o funcionário público limpar as privadas depois de passar 5.000 pessoas do fim de semana. Então, tinha que fazer essa história. Olha, vamos lá, tem que atender bem, tem que ter um papel higiênico no banheiro, tem que ter uma privada que funciona, tem que ter um lugar para comer e tudo. E era do jeito que dava, não existia um modelo para a gente fazer. E eu acompanhava isso com muito interesse. Fui conhecer, inclusive, as concessões federais do ICMBio, cataratas, haver nascer cataratas. E uma história interessante. Eu conheço praticamente todos os parques do Brasil, antes de ser geógrafo, como disse o João. E conheço parques do mundo todo. 50 anos trabalhando com o meio ambiente numa principal organização ambientalista do Brasil, na SOS Mata Atlântica, todas as conferências mundiais de clima, de diversidade. Então, eu conheço praticamente tudo. Mas o meu parque é o Parque de Campos do Jordão. Aqui tem um pouco da família, aqui minha filha cresceu, aqui a gente viu, né, essas experiências acontecerem e estamos aprendendo com essas experiências. Eu me lembro todo mundo dizendo, SOS é a favor da terceirização, né, da privatização. Espera aí, meu amigo, nós estamos aprendendo como fazer todo mundo ter acesso ao parque, porque o parque não é do Estado, o parque não é da União, o parque é seu. Isso aqui é terra pública, isso aqui é de todo mundo. Essa é a história. Por isso que eu comecei a roda de conversa chamando a atenção para a questão dos conselhos. Se tem uma coisa que o presidente da Fundação Florestal é apaixonado, não é por um plano de manejo, por histórias que pudesse ter o parque, é apaixonado para ver a sociedade fazendo a gestão do seu patrimônio, da sua história. Uma sociedade que não tem 50 metros do Minha Casa Minha Vida, mas pode deixar para o seu filho, para o seu neto, para as futuras gerações, isso que a gente colocou na Constituição, um parque. O parque é meu, né? E aí tem umas histórias interessantes, por exemplo, a Araucária, eu que batalhei a vida toda pela lei da Mata Atlântica, nós temos
1% da área original no Brasil da araucária. Na floresta ombrófila mista, dessa grande mosaico de florestas dentro da Mata Atlântica, essa é uma das que mais sofreram impacto. E eu aqui fazia a minha conexão com essa araucária para poder entender, olha, que legal que a gente tem um lugar para guardar esse código genético, guardar essa história da araucária. Não só aqui, vários outros parques no Brasil que a gente acabou protegendo e ajudando a fazer esse tipo de proteção. Então, Campos do Jordão é muito especial. Eu acho que é isso que eu queria contar. Eu vi todos esses funcionários em cada momento com uma história. Eu já tive conflitos terríveis, mas é um aprendizado. E talvez o maior prêmio que eu ganhei, né, dessa história de ter trabalhado com o meio ambiente, tudo isso que inspira, como falou, né, aqui, é que eu tenho um parque para dizer, é o parque que eu gosto, é o parque que eu estou bem, é o parque que eu quero frequentar, é o parque que eu quero que todo mundo conheça, porque aqui a gente construiu essa história. E ainda vai ter muito caminho pela frente, muito que aprender, como disse, com a Polícia Ambiental que está fazendo um trabalho, com o visitante, com os amigos que a gente tem. Acho que nos anos 80 eu fiz o Conselho de Meio Ambiente de Campos do Jordão. Eu quero ver o plano de Mata Atlântica do município agora, com a participação do Conselho de Meio Ambiente, o Conselho da Unidade de Conservação, porque é assim que se faz a conservação, é assim que se faz a proteção, é assim que se faz a gente ter a floresta como parceira e entender que isso tem uma questão econômica, tem uma questão social e tem a questão ambiental. Se a gente fizer essa gestão do jeito que a gente está falando aqui nessa roda, de todas as pessoas, nós vamos estar fazendo com que todos os segmentos ganhem. É um ganha-ganha, não é o empreendedor, não é só a questão da proteção total, né? E não é só a questão de não valorizar as comunidades que estão aqui. Então, tudo isso faz parte desse conjunto que a gente está protegendo hoje. E como eu disse, né, o maior ganho que eu tive, né, se tivesse que dizer, qual é o reconhecimento, é poder estar dentro de um parque e vendo as pessoas visitando, vendo as pessoas interagindo com o parque, vendo o conselho funcionando, os planos de manejo sendo implementados. Esse conjunto de coisas é que faz com que a gente possa dizer, vale a pena proteger a natureza, porque aí todo mundo tem a sua parte, né? Como eu disse, tanto a natureza, quanto a economia, quanto o social, está tudo isso garantido. É a cidadania na sua plenitude, né? Num parque onde a gente conseguiu deixar isso, naquilo que é talvez o principal do capítulo de meio ambiente da Constituição, garantia para nós e para as futuras gerações. Eu acho que um pouco disso que eu queria trazer nessa rota, né? Não falar das espécies, só mas dizer o seguinte, é gente que faz, é gente que vive, é gente que transforma e a gente está fazendo isso como um ato de cidadania ambiental. Então, um pouco disso que eu queria estar trazendo para a nossa rota, certo? Muito bem. Mais alguém quer contribuir com uma fala, uma história? É meu advogado também, vocês saberem, tá? Júlio. Bom dia a vocês todos, é um prazer encontrá-los aqui nesse lugar aprazível que a gente gosta tanto. Eu acho que eu sou um privilegiado. Aí o João foi professor PENAC na área de turismo, viu, Buzão? 15 anos. Mas eu estava dizendo que eu não sou tudo que o Mário falou, mas eu sou um privilegiado. Há alguns anos atrás, na época do plano de manejo, eu acabei vindo para cá para fazer um trabalho de levantamento dos proprietários que circundam o parque. Então eu vinha para cá, eu não me lembro quem que era a Camila, não me lembro mais quem era a diretora, mas eu embarcava com 2 guias daqui da região, 2 matutos que conheciam tudo, e saía de carro rodando, e eu rodei tudo, esse aqui e o Nascentes, tá? Aquela parte lá de Delfim Moreira, lá, enfim. Então, com isso, consegui ver o potencial que esse parque tem. E não preciso dizer do carinho e da consideração que eu tenho por Campos do Jordão. Tenho casa aqui há 40 e moro há 20. E por ter trabalhado com tudo isso aí. Eu sou totalmente a favor dessas permissões, desse tipo de parceria, né?
entre o poder público e a iniciativa privada, desde que haja pelo poder público com uma vigilância e um regramento que não deixe coisas para trás, né? A título de contribuição só, não é crítica, por favor, não me entendam. Como, vamos dizer, guia de turismo e turista, o turista ele não se preocupa muito com as questões internas ou mais objetivas. Ele se preocupa muito o que ele vai fazer, que fotografia ele vai tirar com o selfie, não sei o que, não sei o que. Mas o turista, ele é sensível às coisas. E quando a gente fala em desenvolvimento de parque, etc., a gente tem sempre que pensar na conservação do ambiente num jeito, vou dizer, que seja coadunante com a visitação do turista. Nós precisamos do turista e o turista precisa muito disso. Eu me lembro, no tempo lá da briga pelas cavernas da Constituição, o Mário estava junto, que uma vez uma pessoa perguntou para mim: mas você defende as cavernas, aquele lugar escuro, frio, cheio de bichos, o quê? Eu falei: olha, eu defendo as cavernas exatamente para mostrar que a caverna não é isso. Que a caverna é um ambiente muito rico, muito interessante, milenar e que a gente tem muito que aprender. Então, eu acho que a gente devia pensar nisso, que a gente, em vez de proibir o uso, tem um livrinho aí da como chama? Que foi lá da SOS também, que é lá no CMBio. Olha. A Sônia. Diz o seguinte, que o turista se preocupa com essas coisas, mas ele quer, como você falou, né? Ele quer autêntico, ele quer essas coisas todas. E às vezes, no passado, eu acho que agora está mudando, alguém falou em 10 anos aqui, eu acho que é exatamente isso. Há 10 anos atrás, as coisas deram uma boa mudada. Eu sou do tempo em que eu ia lá num parque, lá em Minas Gerais, num lugar muito lindo, e eu chegava lá e falava: eu posso ir para tal? Não pode, porque a estrada está horrível, não dá para passar, só disso. E não dava para passar mesmo. E um dia eu questionei: mas por que vocês não arrumam a estrada? Não, porque a estrada é o nosso filtro da visitação. A gente impedindo as pessoas de chegar, assim a gente conserva o parque. Quer dizer, ao invés de melhorar o serviço, deixa o serviço piorar para espantar o turista. Então eu acho que essa mentalidade, graças a Deus, está indo embora, né? Hoje a gente pensa, eu acho que o objetivo dessas concessões, dessas permissões, não é outro a não ser conseguir fazer que os parques recebam pessoas com capacidade de suporte, com monitoria, com gente capacitada para trabalhar, enfim. E eu acho que Campos do Jordão, como foi dito aqui, é um exemplo em algumas coisas, eu concordo com isso. Campos do Jordão podia tomar a dianteira dessa situação de uso sustentável das unidades de conservação, conciliando a parte de preservação com a parte de uso, turismo, etc. Porque assim, se a gente for ver um exemplo americano, por exemplo, Yosemite, seja lá qual for, mesmo na Europa, o Mário conhece, o turista é rei dentro da sua jaula, não é verdade? Ele é rei dentro da jaula. Tem uma história com o João que é interessante. A gente está falando de turismo. Nós inventamos, e o João foi o inventor junto com o Oli, que depois esteve aí na OIT, nós inventamos um polo de ecoturismo do Lagamar. E talvez num momento muito errado, porque hoje, por exemplo, tem uma experiência muito bacana lá. Nós falamos de uma região que as pessoas, quando você contava, venha para conhecer o Lagamar, você falava: vem pela Estrada da Morte. Claro que não ia querer saber. Mas nós inventamos um conceito e o João ajudou a matar Butuco. E a gente conseguiu criar, talvez, a base do turismo sustentável no mundo, porque aqui começou a primeira experiência de certificação. Então você vê como
Tudo está um aprendizado. E nós estamos falando de quanto? 20, 25 anos essa história. Então, realmente tem legal. E aqui eu gosto desse desafio, João. Tem que trazer para Campos. Vale a pena mesmo, Mário. Essa história da sustentabilidade. Especial. É isso aí. É isso, patrão. É isso. Vamos embora? Gente, Que beleza. passo a palavra para Dani, mas obrigado aí por todos. Já vou deixar aqui o convite para todo mundo almoçar, Opa, que a mesa tá posta, aguardando todo mundo lá. só vim por causa disso. É? Dani, você como anfitriã? Fiquei avisado, não tinha jantado. Quero agradecer então a presença de todos. Foi muito bacana. A gente pôde colher uma história de cada um aqui, a vivência de cada um aqui no parque. É muito importante isso, para resgatar essa história, para a gente poder contar para as outras pessoas. Eu acho que isso não tem palavras para agradecer a todos. Então estão todos convidados para ir na Dona Chica almoçar agora. Agora sim. Então, Anderson. E é isso, pessoal. Obrigada Valeu. pela presença de todos. Aê, bacana.